Sim, isso deu totalmente errado para ele, não é? Não sei quem disse a ele para dar esse conselho sobre a entrevista. Ele escreveu um livro. Sério. Quero dizer, ele já tinha a opinião pública ao seu lado. Ele tinha um livro que foi um best-seller. Eles estavam do lado dele. As pessoas queriam ouvir a história dele. Mas as pessoas estão cansadas de ouvir Harry reclamando quando há tantas histórias maiores acontecendo no mundo agora. As pessoas estão lutando para pagar suas contas no... Oh, o que foi isso, Mike? O que foi isso? Oh, meu Deus! Esse homem tem alguém protegendo ele na mídia? Quero dizer, cadê seu publicitário para intervir e dizer: prometemos 10 minutos, já passaram 30? Eu poderia continuar e continuar. Uma avaliação separada da RAB, que leva em consideração todos os fatos e circunstâncias. É um sistema e uma avaliação que foi projetada para ser imparcial e evitar interferências. Chamemos de o que é: um desastre real em tempo real. O colapso de Prince Harry na BBC não foi apenas embaraçoso, foi delirante, amargo e transbordando da estratégia silenciosa de Meghan. Claro, Prince Harry, que voltou às notícias porque decidiu, aparentemente de forma pouco sábia, dar uma entrevista à BBC na sexta-feira passada. A BBC, claro, estava muito feliz por ter qualquer coisa que pudesse colocar em seus programas de notícias sem precisar se referir. Desde a primeira pergunta, estava claro que essa entrevista não iria sair do jeito que Harry esperava. Mas Pandora, falando sobre Harry, uma pesquisa do YouGov desta semana, mostra que a popularidade de Harry despencou após sua entrevista na BBC. Nada surpreendente. Já houve um tempo em que as pessoas estavam dispostas a dar a ele uma chance. Um filho enlutado, um príncipe desiludido, um marido tentando proteger sua família. Fazia sentido. Mas essa simpatia já foi gasta. Hoje em dia, o público britânico está cansado. Eles estão lidando com contas aumentando, greves por todos os lados e um país que parece estar rachando nas costuras. E aqui vem Harry de novo, reclamando sobre a segurança real enquanto se relaxa em uma mansão na Califórnia. Ele nos disse que seu pai não atende mais suas ligações. Aliás, não se esqueça que na série da Netflix, Meghan realmente diz que Harry perdeu seu pai. E então ele disse na entrevista com Oprah Winfrey que seu pai parou de atender suas ligações em 2021. No entanto, isso não fez efeito, nem um pouco. Tudo isso está cheio de contradições. Em um momento, ele culpou seu pai, o rei Charles III, por retirar sua segurança no Reino Unido. No momento seguinte, falou sobre querer a reconciliação. Isso não é apenas confuso, é insultante. Você não pede paz apontando o dedo. Você não implora por cura enquanto arrasta alguém publicamente. O que ele achava que aconteceria? Alguém que teve tudo dado a ele durante toda a vida e agora lhe tiraram um pouco. E agora ele reclama disso na nossa maior emissora do Reino Unido. Nossa emissora financiada pelo público. Pareceu menos uma conversa honesta e mais uma festa de pena polida, e as pessoas perceberam. A reação não foi apenas crítica. Estava cansada. Há uma crescente sensação de que Harry não quer uma resolução. Ele quer aplausos. Mas os aplausos estão sumindo rapidamente. O que piorou as coisas foi a sensação de que ele estava completamente desconectado. Não estamos mais em 2020. Naquela época, as pessoas poderiam ter se unido a ele, mas agora a mesma rotina está começando a parecer ultrapassada. Outra entrevista, outra lista de queixas, outra tentativa de remodelar a narrativa. Isso se tornou previsível e, honestamente, um pouco triste. Começando com isso. Mas não é surpresa que isso tenha falhado espetacularmente. Em uma pesquisa. Ele vai ouvir sobre a pesquisa? Me disseram que a equipe de relações públicas de Harry e Meghan, em vez de parecerem vulneráveis ou corajosos, pareciam perdidos, presos em um ciclo de culpa e nostalgia, enquanto o resto do mundo simplesmente seguiu em frente. Se Harry esperava que essa entrevista conquistasse corações, fez o contrário. Afastou as pessoas, e ao fazer isso, ele pode ter feito o abismo real ainda maior.
um erro de cálculo espetacular. Isso é colocar de forma suave. Algumas peças de imprensa. Então sabemos a opinião dele sobre a imprensa. Então, será que ele vai realmente ouvir essa pesquisa ou não? Não faço ideia. Mas acho que os números não mentem e não estão a favor de Harry. Depois de sua última entrevista cheia de queixas, uma nova pesquisa do YouGov trouxe um duro toque de realidade. O apoio público a Prince Harry despencou novamente, alcançando um novo mínimo. E dessa vez, não são apenas os tabloides que estão revirando os olhos. São as pessoas, aquelas que antes torciam por ele, aquelas que acreditavam no conto de fadas do sobrinho, finalmente se libertando. Nesse ponto, ele ainda tem segurança. Ele só precisa dar um aviso de 28 a 30 dias e fornecer uma razão. E então, eles irão dar algum tipo de segurança para ele. Mas ele está dizendo, obviamente, que isso o impede de trazer sua esposa e filhos para o Reino Unido. O que eu posso entender completamente, e realmente entendo isso, mas é por isso que ele passou por todos os processos legais. Agora, eles já tiveram o suficiente. Ele costumava ser o príncipe travesso que jogava pelas próprias regras. O cara adorável que andou atrás do caixão de sua mãe com dignidade silenciosa, que serviu no Afeganistão, que fazia a família real parecer quase humana. Mas essa imagem já foi. No lugar dela, está um homem que não para de falar sobre como a vida foi injusta a partir dos jardins perfeitamente cuidados de Montecito. Até agora, não fizemos uma avaliação de gerenciamento de riscos para mim nos últimos 5 anos. Todos os outros dentro deste grupo de pessoas recebem isso, e com tantas pessoas assistindo de volta no Reino Unido, onde o aluguel subiu, os salários caíram e a ansiedade está nas alturas, as reclamações de Harry soaram como um tapa na cara. Enquanto as pessoas estão pulando refeições e escolhendo entre aquecer a casa ou comer, ele está reclamando sobre proteção real e a dor de ser príncipe. Eu imagino que agora é responsabilidade do governo intervir, se necessário. Sabemos que ele escreveu uma carta para a Vet Cooper, a secretária do Interior do Reino Unido. Vamos ter que esperar e talvez isso mude as pesquisas novamente. Mas agora está grotescamente desconectado e nem isso começa a cobrir. E justo quando as pessoas pensavam que as coisas não poderiam ficar mais estranhas, ficaram. Surgiram relatos de que Harry estava tocando campainhas por Londres, aparentemente procurando por um velho amigo que não morava mais lá. Sim, é isso mesmo. Um homem adulto, um membro de destaque da realeza, vagando por aí, tocando portas como um adolescente perdido. Parecia mais o enredo de um filme indie estranho do que o comportamento de alguém que prega sobre privacidade e segurança. Como em 2021, uma das primeiras coisas que minha advogada me disse quando o processo de divulgação começou foi que a Casa Real estava sentada sobre o Havik. Minha mandíbula caiu. A ironia é exaustiva para alguém que passou os últimos anos exigindo limites, proteção e respeito. Esse movimento errático, quase imprudente, não fazia sentido. Era um pedido de ajuda, uma tentativa mal planejada de publicidade ou apenas um homem completamente desmoronando sob o peso de suas contradições? Riley, ótimo ver você. Que bom estar de volta. Então, o ex-amigo de Prince Harry, Ben Goldsmith, se pronunciou depois de, seja lá o que for, a mensagem estava clara. O público não está comprando mais. Nem a narrativa de vítima, nem as contradições, nem as intermináveis críticas à própria instituição da qual ele diz querer se curar. Uma vez querido, agora desconcertante. Harry não apenas leu mal a situação. Ele entrou com um megafone e gritou para uma audiência que já havia se desconectado. Também agora diz que o motivo pelo qual seu pai não fala com ele é por causa da briga sobre segurança, o que obviamente não é verdade, porque não foi assim, como você disse, quando ele falou com Oprah Winfrey. E não é o... Se há uma colina que Prince Harry parece determinado a morrer, é essa. Segurança, segurança, segurança. Apesar de ter se afastado dos deveres reais, queimado pontes e criado uma nova vida sob o sol da Califórnia, Harry continua obcecado com uma coisa: proteção financiada pelos impostos no Reino Unido.
e, sinceramente, já está ficando cansativo. O que ele disse na entrevista com a BBC, Simulation. Então, Ben Goldsmith é alguém realmente da antiga vida de Harry. Sua irmã, Jemima Goldsmith, era uma amiga muito próxima dele. A luta legal dele para reintegrar a segurança de nível real terminou em derrota, e em vez de ler a situação, lamber as feridas e seguir em frente, Harry dobrou a aposta publicamente. Em uma entrevista para a BBC que deveria mostrar crescimento, ele usou a plataforma para se pintar como traído, em perigo e incompreendido. De novo, para a BBC, conte o que ele disse. Exatamente. E não se esqueça, logo após o funeral do príncipe Philip, eles tentaram fazer algum tipo de intervenção. O príncipe William e o rei, naquela época o príncipe Charles. Mas o príncipe Charles e o príncipe William falaram com o príncipe Harry, logo após o funeral de Philip, e estavam chateados com o caso da Oprah. Mas vamos deixar claro, ele não é o único membro da realeza não ativo sem proteção armada. Não está sendo isolado. Outros em posições semelhantes aceitaram as regras e se ajustaram de acordo. Então, por que ele não pode? Por que Harry, que já não é mais um membro ativo da família real, vivendo a milhares de quilômetros de distância, acredita que tem direito a um tratamento especial? Porque isso nunca foi só sobre segurança. Talvez uma de suas amigas mais próximas. Então isso é realmente sobre a vida pessoal dele. E, obviamente sabe-se que se trata de controle, de status, de segurar o último fio da realeza enquanto fica firmemente fora da instituição. É uma narrativa da qual ele não consegue se livrar. O mundo me deve segurança porque nasci em uma jaula dourada. Mas essa jaula se abriu. Ele saiu e agora quer a chave de volta. E eles estavam dizendo, sabe, por que você está fazendo isso? Por favor, pare de fazer isso. Podemos, sabe, conversar sobre isso? E Harry não queria ter essa conversa. Para muitos, isso parece menos com preocupação pela segurança de sua família e mais com uma fixação doentia, um sintoma de um homem que não consegue largar a coroa, mesmo dizendo que a deixou para trás. Então, Ben saiu. Ele falou depois da entrevista da BBC que Harry fez na semana passada, falando como sempre. Há algo profundamente irônico em Harry exigir privilégios reais enquanto critica o sistema real. Ele critica a monarquia por ser arcaica e tóxica, mas ainda quer os veículos blindados, os guardas treinados e o aparato que vem com tudo isso. Não é difícil entender por que as pessoas estão revirando os olhos, sabe, nós perdemos o apelo, mas o outro lado ganhou em me manter inseguro. Então, de novo, há muitas interrogações que muitas pessoas terão. Eu tenho toda a verdade. Isso não é coragem. Nem mesmo é direito nesse ponto. É uma recusa obstinada em se adaptar. E o pior, isso cheira a uma crescente desconexão com a realidade, onde os sentimentos pessoais superam os fatos e o sangue real deve vir com uma vida de benefícios, independentemente das escolhas feitas. Quero dizer, mais vezes do que não, ele tem esse tipo de segurança. Então, o tema que ele está tentando usar para empatia e simpatia é que ele está sem segurança. Quero dizer, Harry e Meghan, no final, a obsessão de Harry com segurança não o faz parecer protetor. Ele parece mesquinho. E quanto mais ele se apega a isso, mais difícil fica acreditar que isso é sobre a família e não sobre o ego. Eu marquei o 2º aniversário da coroação deles ao revelar seus novos retratos de estado. Agora, o retrato do rei o mostra usando a túnica de estado junto com seu uniforme naval e medalhas, e a rainha está retratada usando o vestido de coroação. Agora, as pinturas serão exibidas na Galeria Nacional até junho e depois serão movidas. Ela não disse uma palavra na entrevista, mas não precisava. Meghan Markle estava em todo lugar. Desde a linguagem cuidadosamente curada até o tom familiar de indignação justa, toda a performance tinha sua marca. A vulnerabilidade estratégica, as notas emocionais altas, a narrativa cuidadosamente enquadrada de um casal prejudicado por uma instituição fria. Se você tem prestado atenção, já viu esse filme antes. E sempre tem Meghan estrelando
quer ela esteja na cena ou não. A família falando sobre a monarquia. Sabemos que eles não gostam disso. Harry falou de novo sobre o rei Carlos. Sabemos que a monarquia não gosta disso. E Ben, sabe, falou. Ele nunca realmente... A ausência dela na entrevista da BBC não foi uma retirada. Foi uma tática. Deixe Harry falar. Deixe ele ser a frente emocional. Deixe ele parecer o que ainda está envolvido no trauma real, enquanto ela desliza nos bastidores, intocada, mas inconfundivelmente presente. Os críticos não estão comprando a ilusão. Fascinante porque eles também estão falando sobre o reinado de Carlos. Os retratos de sua mãe sempre foram muito oficiais, com muitas coroas e joias. Você vê? O retrato dele é muito diferente para eles. O papel de Meghan no desmoronamento público de Harry não é apenas influência. É orquestração. Ela é a mão invisível que transforma cada conflito em conteúdo, cada desentendimento em uma característica, cada queixa em uma mina de ouro. Livros, documentários, podcasts, turnês de palestras, até seus sais de banho vêm com controvérsia. Isso não é um erro de relações públicas. É uma estratégia. Enquanto o príncipe Hal de Shakespeare abandona seu lado ruim por seu lado bom, ele abandonou seu lado bom. E Harry, ele está fazendo seu papel. Ele é o que está processando o Ministério do Interior. Ele é o que se senta com os meios de comunicação para abrir sua alma. Ele é o que está reacendendo velhas brigas na imprensa. Mas, de algum modo, tudo isso leva a Meghan, sem que ela precise mover um dedo em público. Fale com ele. Como ele sabe que isso é um problema que ele pode abordar? Porque sabe? Parece-me que ele não sabe. Porque houve alguma especulação, não é? Talvez ele saiba mais do que nós. Não acho que ele saiba. Não acho que ele saiba de nada. Essa é a genialidade disso e, para alguns, o perigo, porque isso não é apenas sobre a influência de uma mulher sobre seu marido. Trata-se de como essa influência remodelou toda a sua visão de mundo. Na órbita de Meghan, cada ofensa é uma indignação. Cada desacordo é uma guerra, e cada crítica é uma confirmação de perseguição. É um mundo onde nada é privado, mas tudo é pessoal. Onde a justiça se parece muito com vingança e a cura sempre vem com um contrato midiático. Viver no Reino Unido, você não é mais responsabilidade deles. Você está pedindo privilégios especiais. Por que eles fariam isso? E aqui está a pegadinha. Meghan não precisa mais dizer nada. Harry se tornou o porta-voz, o mensageiro, o amplificador emocional. E enquanto ele fala sobre querer paz e proteção, o que continuamos recebendo é mais drama, mais sujeira, mais manchetes. Assim, enquanto Meghan permanece fisicamente fora do palco, sua influência é o personagem principal. Ela não precisa aparecer. Ela já está comandando o show. É uma disputa entre irmãos. E, novamente, o que saiu de tudo isso é uma espécie de ressentimento adolescente fervente. De repente, há uma linha tênue entre compartilhar sua verdade e construir um altar para ela. E Harry e Meghan praticamente começaram uma religião. No centro do evangelho em constante crescimento deles está uma única crença inabalável. Eles são sempre os feridos, nunca os culpados. Para a BBC, eu gostaria que alguém me dissesse que não havia como eu vencer isso. Você sabe, o protocolo indica que o pai dele não pode ter voz constitucionalmente. Por isso seu pai se manteve afastado e não teve nada a ver com isso, porque constitucionalmente seria inadequado. Mas o príncipe Harry, mais uma vez, mudando de opinião, faz com que pareça que seu pai poderia tomar decisões. Em cada entrevista, cada livro e cada zoom lento da Netflix, a narrativa é a mesma. Foram silenciados, traídos, expulsos, vítimas de uma instituição antiga e implacável e de uma máquina midiática insaciável. E a entrevista da BBC foi apenas mais um capítulo em sua contínua turnê de martírio. Teria sido afogado em uma mente untada, mas novamente, se você olhar para a casa de York, é exatamente a mesma coisa. Harry, com sua vulnerabilidade ensaiada e convicção trêmula, mais uma vez insistiu que não teve escolha a não ser abandonar sua terra natal. Não teve escolha a não ser cortar os laços.
Não teve escolha a não ser incendiar a ponte real e sair lentamente, de mãos dadas com Meghan. É uma história convincente até você começar a arranhar a superfície. E essa é a linha de base. A família real tem grandes problemas de confiança com ele, e isso está no coração de tudo. Você sabe, Louise, essa é a sua sensação? O que você acha? Porque por mais que fale sobre paz, Harry continua golpeando. Ele afirma desejar reconciliação, mas cada manchete que ele gera é mais um golpe em sua família. Ele diz que está desesperado para proteger seus filhos, mas continua arrastando-os para a tempestade midiática. Ele defende a verdade, mas apenas as partes que servem ao seu lado. A honestidade seletiva ainda é manipulação. Não importa quantas vezes ele chore na frente das câmeras. E eu gostaria a Deus que ele tivesse alguma forma de ver a si mesmo em tempo real e entender como estamos absorvendo a maneira como ele está se saindo. Simulation. E acho que até na América, e aqui é onde tudo começa a desmoronar. Isso não é cura. Isso não é catarse. Isso é uma dor performática embalada para consumo público. Uma narrativa tão controlada, tão desprovida de nuances ou autorreflexão, que já não é mais crível. Nunca há um pingo de talvez exageramos. Nunca há um traço de poderíamos ter lidado com isso melhor. Apenas uma câmara de eco ensaiada de culpa. Sabe o que eu sinto? Não sei o que você sente, mas sinto desprezo. Simulation. Eu não tenho simpatia alguma. Acho que direcionamos muita da nossa atenção. O público não é burro. Eles estão cansados. Cansados dos monólogos de vítimas. Cansados das contradições. Cansados de assistir duas pessoas extremamente ricas e visíveis insistindo que são impotentes, enquanto monetizam cada momento do seu chamado sofrimento. Como estamos absorvendo a forma como ele está se saindo. Simulation. E acho que até na América a magia acabou, não é? Vamos dar uma olhada no que ele realmente disse sobre essa decisão, quando seu vitimismo transformado em marca eventualmente começa a aparecer uma estratégia. E à medida que essa estratégia perde força, o público que antes se inclinava com simpatia, agora começa a se afastar com ceticismo sobre o Duque de Sussex antes. Acho que muitas pessoas da antiga vida de Harry se sentiram divididas. Acho que ficaram indignadas com alguns de seus comportamentos. Harry insinuou isso em seu livro, mas eles não verbalizaram isso realmente. Ah, sim. O voo para a liberdade, a fuga dramática, a grande fuga real, o conto de um príncipe e sua esposa de Hollywood fugindo dos braços frios da monarquia para começar uma nova vida sob os céus da Califórnia. Comitê Executivo. O que estou tendo dificuldade em perdoar e o que provavelmente sempre terei dificuldade em perdoar. Parece um trailer de filme. Pena que a realidade não pegou o roteiro. Na última versão de Harry, a saída dos Sussex do Reino Unido foi mitificada como uma fuga moderna da tirania. O palácio é o vilão, a imprensa são os cães de caça, e Harry e Meghan são os combatentes da liberdade, corajosamente se desprendendo de séculos de tradição para proteger sua paz. Ele havia intervenido, apesar de como isso poderia parecer. Bem, eu nunca pedi para ele intervir. Pedi para ele se afastar. Mas aqui está o problema. É ficção vestida de fato. Não havia guardas armados arrastando-os de volta. Não havia portões trancados. Nenhum agente do governo os forçou ao silêncio. Eles escolheram sair. Eles escolheram ir embora. Eles escolheram assinar contratos milionários com plataformas que agora afirmam que os exploram. Vamos chamar isso pelo nome, uma reconfiguração estratégica, não um exílio forçado. Todo mundo sabia que estavam nos colocando em risco em 2020 e esperavam que, ao saber desse risco, isso nos forçasse a voltar. Mas, quando você percebe que isso não funcionou, você não quer, e, no entanto, continuam vendendo esse voo para a liberdade, como se tivessem sido contrabandeados para fora, sob o manto da escuridão, com passaportes em mãos
esquivando-se de franco-atiradores do palácio. É um teatro. O teatro brilhante e carregado de emoção foi projetado para evocar simpatia e se enquadrar como as vítimas nobres de um sistema cruel. O que ele está fazendo na Ucrânia devastada pela guerra? O que ele está fazendo na Nigéria, na Colômbia? Os críticos não estão aceitando. Para muitos, essa narrativa não soa apenas vazia, ela é ofensiva. Ofensiva para aqueles que fugiram de opressões reais. Refugiados escapando de zonas de guerra. Jornalistas exilados por dizer a verdade. Mulheres fugindo de um perigo real. Isso não foi uma fuga de vida ou morte. Foi uma mudança de marca bem orquestrada, com uma equipe de câmeras da Netflix e uma mansão de 14 milhões de dólares em Montecito esperando na linha de chegada. E o que torna tudo pior é que eles continuam recontando isso de novo e de novo, como um slogan de marketing do qual não conseguem se desprender. Colômbia Capital. Esses são lugares extremamente perigosos. Então, por que você deveria ser responsável por Harry tomar esse tipo de decisão? Os Sussex não são mais rebeldes. São influenciadores com bagagem real. Quanto mais empurram essa fantasia de fuga de prisão, mais fora de contato parecem. Porque, sejamos honestos, se fugir em jatos particulares, partidas de polo e estúdios de podcast, é opressão, o que chamamos do resto de nós, a falecida rainha. E em vez disso, temos esse vórtice de autoabsorção. Mas sabe o que, Nitro? O que me impressionou sobre tudo isso foi que, eventualmente, uma história repetida muitas vezes se torna um ruído de fundo. E agora, a única coisa que o público ouve é o som de duas pessoas privilegiadas tentando reescrever a história enquanto monetizam cada capítulo. Veja, quando ele vem para Londres, entrando e saindo de carros, ele tem toda a proteção de que precisa. E, estranhamente, enquanto ele entra nos tribunais para argumentar que não tem proteção. A outra coisa que ele fez, não sei se viu a história no final de semana, foi que aparentemente foi uma exclusiva no The Sun por Matt. O perdão, quando usado com graça, é poderoso. Quando é como uma estratégia de PR, cheira a manipulação. O príncipe Harry passou os últimos anos fazendo declarações de perdão em tamanho reduzido, geralmente pouco antes ou depois de soltar outra bomba sobre sua família. É bastante condenatório e triste porque, sabe, a entrevista que Harry fez foi triste e não acho que vá mudar nada. Absolutamente não. E acho que ele diz que perdoou o rei Carlos. Afirma não guardar rancor contra o príncipe William. Insiste que quer paz. E então pega o microfone e os destrói novamente. Memórias, entrevistas, processos, vazamentos. Harry não só mantém a disputa viva, ele continua monetizando. Isso não é reconciliação, é extorsão emocional. No seu ponto, o príncipe Harry recebe segurança. 9 de cada 10 vezes, Havik avalia a situação caso a caso, como disseram. Avaliam a situação e 9 de cada 10 vezes, ele tem guardas armados esperando por ele. Porque aqui está o truque. A versão de perdão de Harry parece vir com condições. Condições que convenientemente servem à sua imagem. Ele quer que sua família o abrace, o aplauda e absorva em silêncio cada acusação que ele lança sem contestar. Ele quer que validem sua verdade, seu trauma e suas escolhas. Enquanto ele continua ignorando as consequências de suas ações, a nova heresia do despertar e do bem-estar mental. É um evangelho puramente do eu, descartando qualquer outra obrigação. Dever, serviço, todas as coisas que foram tão exemplificadas pela falecida rainha. No mundo de Harry, a paz não é uma rua de mão dupla. É um tapete vermelho de uma via de volta ao redil real, adornado com privilégios de segurança, simpatia pública e os benefícios de um título que ele já não quer trabalhar, mas ainda quer usar. Quero dizer, mais vezes do que não, ele tem esse tipo de segurança. Então, o tema com o qual ele está tentando jogar para obter simpatia e empatia é que ele é Harry e Meghan. E quando esse tapete vermelho não é estendido, ele volta ao modo de ataque. Essa é a verdadeira contradição que o público não pode ignorar.
Você não processa instituições governamentais enquanto fala sobre cura. Você não escreve capítulos inteiros arrastando seu irmão pelo barro e depois fala sobre amor familiar em uma entrevista da BBC. Você não pode reclamar de querer uma vida privada e então publicizar cada conversa privada para obter lucro. Afaste-se e deixe os especialistas fazerem seu trabalho. Esse comitê de coelhos é um comitê de especialistas cheio de profissionais, além da Casa Real, e a Casa Real não tem nenhum papel nesse comitê de coelhos além do... Não é perdão. São ópticas. É a arte de parecer gracioso enquanto segura uma adaga nas costas, e as pessoas estão começando a perceber isso. Quanto mais tempo Harry continuar jogando esse jogo de paz de coração frio e críticas de garganta cheia, mais difícil será levar suas ramificações de oliveira a sério. Eles fizeram uma arte de falsas alegações de vitimização para manipular e criar empatia da mídia e de seu público. Mas eu tive que dizer algumas vezes aqui nos Estados Unidos, não. É uma avaliação caso a caso. Mais vezes do que não, a segurança está em algum ponto. Um homem que continua exigindo desculpas enquanto se recusa a refletir sobre seu próprio papel não quer resolução. Ele quer controle. E nesta saga, o perdão não é mais uma virtude. É apenas a mais recente arma em uma guerra de relações públicas real. O representante no comitê de coelhos ainda é da Casa Real. Essa não é uma decisão que eu escolho. Sou forçado a passar pela Casa Real e aceitar que, neste ponto, é praticamente um ritual. Nenhuma entrevista com o príncipe Harry está completa sem invocar o nome que garante manchetes, simpatia e alavancagem emocional. Princesa Diana, e como um relógio, a entrevista da BBC seguiu o script. Ele só quer o status que seu irmão tem. Meghan não conseguirá. Meghan é implacável com relação ao título de HR. Ok, aí está o exemplo número 1. Harry falou de sua falecida mãe com reverência, mas também com uma intenção estratégica. Ele novamente posicionou Meghan como a Diana moderna, caçada, incompreendida e maltratada pela mesma fria instituição e imprensa selvagem. Mas depois de anos de repetição, a comparação começa a perder força. Porque aqui está a verdade desconfortável. O cartão Diana já não está funcionando como antes. Todo o ponto de um conselho de gestão de riscos, como eu disse, todo mundo recebe, mas eu nunca recebi desde o final de 2019. Foi o último que me deram. O ponto disso é que Diana era uma mulher lutando contra um sistema que não lhe oferecia proteção, agência ou escape. Meghan, por outro lado, entrou na família real com pleno conhecimento dos holofotes, décadas de experiência na mídia e admiração global nas costas. As duas histórias não são paralelas. Elas são convenientemente unidas para maximizar o impacto emocional. E eu acho que, tenho certeza de que Bend não está sozinho em acreditar que é imperdoável. Não. A família da acusadora de Prince Andrew, Virginia Dry, lançou um GoFundMe. Os críticos já tiveram o suficiente. Para muitos, essas comparações não parecem tributos, mas mais como uma manipulação tática do luto. É como se Harry e Meghan tivessem transformado a tragédia de Diana em uma ferramenta de marca, um escudo pronto contra críticas e um lembrete constante de sua perseguição autoimposta. Bem, as primeiras pessoas que ele foi ver foram a Casa Real no Palácio. Então, seja a mídia ou qualquer outra pessoa que afirme que a Casa Real... E cada vez que Harry faz a ligação entre a vida de Diana perseguida pelos paparazzi e os títulos de Meghan, a manipulação emocional fica mais clara. Não se trata mais de honrar a memória de sua mãe. Trata-se de se apropriar de seu legado para justificar cada movimento, silenciar cada cético e enquadrar cada desacordo como um perigoso déjà-vu. E assim, Richard Mottram enviou um e-mail em janeiro de 2020 dizendo que seria necessário um R&B antes de me tirarem a segurança. Depois de sua visita ao palácio, aquele R&B planejado foi abandonado em favor de... Mas o público não é cego. Eles podem ver quando o luto é real e quando é reutilizado. Pior ainda,
Ao revisar interminavelmente o trauma de Diana a serviço de sua narrativa, Harry arrisca banalizar seu legado. O que antes era uma lembrança sagrada, agora parece uma exploração emocional, um botão pressionado para obter a máxima piedade pública, seja no lançamento de um livro, série documental ou uma entrevista convenientemente programada, e não tolerarão. E ainda assim, ele se senta lá e diz que parece desesperado por essa reconciliação e por ser recebido de volta na família. Isso o afasta ainda mais, não é? Simulation. Simulation. Você sabe, novamente, por isso a questão da segurança foi realmente interessante ao ouvi-lo dizer que foi o ponto final, pelo menos para ele. Novamente, o Palácio de Buckingham é uma situação completamente diferente, mas para ele, a questão da segurança foi o último obstáculo. Mas ele continuou falando sobre como, embora queira reconciliação, não tem certeza se a outra parte quer. Mas ainda era importante para ele falar. E veja, ao abordar essa entrevista, achei extremamente importante tratá-la como qualquer outra história. Essa foi uma decisão judicial. Isso dizia respeito, você sabe, às alegações que ele fazia sobre sua segurança e como ele é tratado quando vai ao Reino Unido. Então eu queria chegar ao fundo de como eram esses arranjos de segurança. Na entrevista você o ouviu detalhar por que sentia que precisava de segurança financiada pelos contribuintes em vez de sua segurança privada. E é isso que realmente dói. Não o fato de Harry sentir falta da mãe, mas a sensação de que a memória dela se tornou uma moeda que é gasta repetidamente para sustentar uma história que começa a parecer perigosamente vazia. Você e eu nunca a tivemos. Isso se chama conversão religiosa. O Harry que temos agora não é o Harry que tínhamos antes, porque em algum momento invocar Diana não é sobre cura, é sobre ganhar. E nesse jogo, a linha entre tributo e exploração nunca pareceu tão tênue. Minhas circunstâncias sempre serão as mesmas, mas com uma resposta específica à pergunta. Existem comparações e, novamente, tenho que ter cuidado com o que digo. Mas acho que o momento não poderia ter sido mais evidente ou mais desconfortável. Enquanto o Reino Unido fazia uma pausa para homenagear o dia VE, uma celebração solene cheia de história, sacrifício e unidade nacional, o príncipe Harry estava ocupado transmitindo uma história muito diferente, cheia de dor pessoal, culpa e drama familiar fragmentado. Indo para a câmera, escrevendo seu livro, expondo abertamente coisas que a família real... No momento em que uma nação lembra a coragem e o sacrifício que forjaram sua paz e prosperidade, é um dia em que a família real, como guardiã da tradição e da unidade, lidera o país em uma lembrança solene e serviço público. O rei Carlos III, a rainha Camila e os membros seniores da realeza se apresentaram com dignidade, incorporando a essência do dever que milhões respeitam e admiram. A matéria de Sarah Nathan no New York Post foi fascinante, porque não só mostra que a situação entre essa parte entediante da família continua, foi além do perdão. Todos pensavam que era sobre perdão. E então, veio Harry. Sua entrevista à BBC, cheia de queixas e histórias de traição, não poderia ter parecido mais fora de lugar. Em vez de se juntar ao coro nacional de unidade e lembrança, ele escolheu expor disputas profundamente pessoais no mesmo palco, fragmentando a imagem de solidariedade que a monarquia se esforça para manter. Seguindo em frente, ele disse que para ele é importante que a verdade esteja lá fora. E disse que isso era particularmente importante para ele caso algo aconteça com ele ou sua família. Então, ele claramente se recompôs. Para muitos, esse contraste marcante não foi apenas uma questão de tempo, foi um símbolo claro de quão longe Harry se afastou da instituição que uma vez abraçou. Enquanto o resto da família real cumpria seus papéis com graça, a narrativa de Harry cheirava a divisão, ressentimento e egocentrismo, chocando-se brutalmente com o espírito do dia VE. Não posso dizer nada a ele.
E isso aponta para o fato de que quando ele disse que está preocupado com seu pai e quer se reconciliar, e não sabe quanto tempo seu pai tem, ele não faz ideia. Não tem informação. Eles não dizem nada porque tudo o que é dito acaba na mídia. Absolutamente. Os críticos aproveitaram esse momento como prova de que as prioridades de Harry não estão mais alinhadas com as tradições da monarquia ou com as expectativas do público. Isso levantou questões desconfortáveis. Essa entrevista foi um pedido de simpatia, um grito por atenção ou simplesmente um passo em falso surdo que mostra pouco respeito por um dia destinado a curar e unir? Este não é o Harry dos Jogos Invictus. Ninguém, é claro, parece saber latim hoje em dia, muito menos o pobre Harry. Ele realmente sabe o que Invictus significa? Invictus significa... No final da entrevista da BBC, uma pergunta inquietante pairava no ar como fumaça após um incêndio. O príncipe Harry está em espiral ou tramando algo? Meghan Markle compartilhou uma nova foto do príncipe Archie, aproveitando um pôr do sol para marcar seu 6º aniversário. Em uma postagem no Instagram, ela escreveu: "Obrigado por todo o amor, orações e desejos calorosos. Ele tem 6 anos. Para onde foi o tempo?" Porque o que se desenrolou na tela não foi apenas um homem contando sua verdade. Foi algo muito mais obscuro. Uma performance cheia de contradições, repleta de choques emocionais e pontuada por momentos que quase chegaram a se desfazer. Você se sentou com ele por quanto tempo? Uns 10 minutos, O que é incrível, dado o quão hostil ele é com jornalistas. Para mim, ele parecia quase desesperado. E, de certa forma, Harry pulava de um ressentimento para outro com o ritmo nervoso de alguém que mal está se segurando. 1 minuto, ele era o filho ferido buscando reconciliação. No minuto seguinte, um exilado amargurado, expondo assuntos familiares privados e jogando culpas como confete. O sobe e desce emocional era impossível de ignorar. Defesa misturada com desespero, clareza em choque com confusão. Para alguns espectadores, parecia um homem se despedaçando. Para outros, parecia um golpe de PR disfarçado de vulnerabilidade nas manchetes. Mas tenho que concordar. Não acredito que ele tenha 6 anos. Sim, ele cresceu muito rápido. E veja, tenho que elogiar. Há uma especulação crescente de que Harry está preso numa câmara de eco criada por Meghan e sua máquina de mídia muito unida. Um espaço onde a dissidência é filtrada, a simpatia é ensaiada e cada nova controvérsia é reembalada como mais um capítulo da verdade deles. Cada erro, prova de perseguição, cada reação negativa, confirmação de que estão falando corajosamente. Mas a que custo? A segurança, minha segurança, foi meio que desvalorizada. Foi assim que ele colocou. Ele disse que não se sentia bem com isso. Ele se sentiu magoado por isso. Então, durante a entrevista, foi realmente interessante ver suas emoções ao longo do tempo. E claro, quer Harry esteja realmente clamando por ajuda ou simplesmente conduzindo uma campanha muito bem afinada de manipulação emocional, o resultado é o mesmo. Ele não é mais o homem que o público uma vez adorou. O carismático príncipe que iluminou a África com seu trabalho de caridade, que serviu na linha de frente, que uma vez brincou e conquistou corações por todo o Commonwealth, esse Harry desapareceu sob camadas de manipulação, paranoia e atuação. E aqui está a verdade mais sombria. Se isso é um grito por ajuda, ninguém pode alcançá-lo. E se é uma campanha, está começando a falhar. Resta saber. Ela fala sobre manter um álbum digital, mas que contraste com isso. Ele parece quase estar parado numa varanda naquela foto em que está olhando para o pôr do sol californiano. A empatia pública tem limites. E Harry parece determinado a testar cada um deles, ostentando riqueza enquanto reivindica opressão, exigindo privacidade enquanto persegue entrevistas, queimando pontes enquanto pede abraços. Uma maneira como a decisão o afetou profundamente. Você sabe. Quando estávamos sentando para gravar,
Em um momento ele estava olhando para o lado, muito pensativo. E eu me lembro de pensar que seja o que for isso, uma crise ou estratégia de marca, o resultado é dolorosamente claro. Harry está se afastando cada vez mais da família real, do público britânico e talvez até da realidade. Se ele não tomar cuidado, esse caminho não levará à redenção. Levará à irrelevância, sozinho, sem ser ouvido e se perguntando quando as câmeras pararam de se importar. Não posso dizer nada a ele. E isso aponta para o fato de que quando ele disse que está preocupado com o pai e quer se reconciliar e não sabe quanto tempo o pai tem, ele não faz ideia. Não tem informação. Eles não dizem nada porque o que quer que seja dito acaba na mídia. Absolutamente. Os críticos aproveitaram esse momento como prova de que as prioridades de Harry não estão mais alinhadas com as tradições da monarquia ou as expectativas do público. Isso levantou perguntas desconfortáveis. Essa entrevista foi um pedido de simpatia, um grito por atenção ou simplesmente um erro surdo que mostra pouco respeito por um dia destinado a curar e unir? Este não é o Harry dos Jogos Invictos. Ninguém, claro, parece saber latim hoje em dia, muito menos o pobre Harry. Ele realmente sabe o que Invictus significa? Invictus significa... No final da entrevista da BBC, uma pergunta inquietante pairava no ar como fumaça após um incêndio. O príncipe Harry está em espiral ou tramando algo? Meghan Markle compartilhou uma nova foto do príncipe Archie, aproveitando um pôr do sol para marcar seu 6º aniversário. Em uma postagem no Instagram, ela escreveu: "Obrigado por todo o amor, orações e desejos calorosos. Ele tem 6 anos. Para onde foi o tempo? Porque o que se desenrolou na tela não foi apenas um homem contando sua verdade. Foi algo muito mais obscuro. Neta Tali, que conversou pessoalmente com o príncipe Harry, que conquista, está conosco agora diretamente de Nova York. Neta, essa entrevista foi extraordinária. Quero dizer, aconteceu tanta coisa, há tanto que queremos saber. Mas, antes de tudo, a verdadeira tragédia não é que a entrevista tenha falhado. É que Harry pode ser a última pessoa a entender o porquê. E nesse silêncio, a divisão só aumenta entre ele, sua família e o mundo que um dia acreditou nele. Seja lá o que Harry achava que estava provando com essa entrevista, tudo que ele fez foi confirmar o que os críticos temiam. Ele perdeu o rumo, e Meghan está segurando a caneta. O conto de fadas acabou e a audiência saiu do teatro.